Olá, meus queridos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você vai ouvir o nosso Beatles Audio Show. Hoje nós iremos falar das vítimas de Maxwell. Maxwell Silverhammer é uma música. Eu vou contar a história dessa música hoje e contar por que George e John não gostavam dela, né? E o porquê de Paul gostar tanto dessa música. Sejam bem-vindos, meu nome é João Moura, essa é a Beatles School Audio Show. Vamos lá. Então, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que, segundo Paul McCartney, as primeiras linhas dessa música ele compôs, ele ainda estava na Índia, quando os Beatles estavam no Ashram do Maharishi, lá em Rishikesh, né? Então, o Paul disse que uma vez ele estava no carro indo para Liverpool e na BBC 3 estava passando um programa e ali ele descobriu a palavra patafísica. Patafísica. Ele ficou intrigado com aquela palavra patafísica, então ele guardou, ele falou assim: eu vou usar isso numa música um dia, né? Porque ele achou interessante, achou legal e tudo mais. Então ele foi ali criando no final de 68 o que a historinha, porque a melodia ele já tinha na cabeça. Então ele inventa esse personagem chamado Maxwell Edison. Ele tá na letra da música, Maxwell Edison, que era um estudante de medicina, né? E ele tem ali suas três vítimas, né? As pessoas que ele iria matar. É muito interessante que muita gente faz uma comparação ao que aconteceu com a Sharon Tate e seus amigos ali por causa da família Manson, né? Daquele animal daquele Charles Manson e daquela garotada que o seguia, né, cara? Então, o que acontece? Foi muito criticado, mas a música foi gravada antes, o Paul a fez antes, então não tem nada a ver. Mas vai ter mais para frente, eu vou contar para vocês uma similaridade um tanto quanto assim assustadora, né? Mas enfim, o que que aconteceu? O que que acontece é que o Paul ele constrói os personagens dessa música junto com o Maxwell, porque nós temos não apenas a Joan, que era a estudante de patafísica, né? E a qual ela ficava na casa dela, fazendo as coisinhas dela lá e tal, lá junto com seus tubos, né? Porque ela é quase uma cientista, né? E o Maxwell vai e a chama para sair. Ele fala: pô, vamos sair, vamos no cinema, né? E tal. Então o Paul conta na letra da música, porque na época, meus queridos, na época não, porque o Abbey Road nunca teve a letra da música junto com o álbum, assim como o Sgt. Pepper e o álbum branco, né? Então as pessoas na época elas ficaram tentando entender o que o Paul estava cantando ali, né? Mas aí o que acontece? A Jo, como eu disse, né, ela estudava patafísica, né? A ciência patafísica na casa dela, né? E ela passava as noites sozinha lá com seus tubos de teste, papapá, e um dia esse menino chamado Maxwell Edison, que estudava na mesma ali universidade, que estava quase já se formando em medicina, liga para ela e falou assim: ó, posso te levar no cinema, né, Joe, e tal. E a Joe, porra, claro, vambora, né? Então, quando ela já estava ali se arrumando para poder ir embora, há uma batida na porta, né? Aí, bang, bang, né? Era o Maxwell, né? Ele com um martelinho. O Paul conta em seu livro McCartney As Letras, da editora Belas Letras, que tem ali, nós temos em português, né? O Paul conta que ele sempre imaginou o Maxwell como um menino de classe alta, bonito, né, assim, elegante, né, e o martelinho dele não é aquele martelo como é aquele martelo que o médico vai dar aquela batidinha no joelho das pessoas. O Paul imaginava aquilo ali, um prateado ali, né? Um martelinho daquele ali. Ele vai e bang, bang, me arrebenta a cabeça da pobre da Joe e mata ela, né? E a história continua de uma forma engraçada, porque parece que eu não sei se o Maxwell volta para a faculdade de medicina, ou a gente tem uma volta no tempo que agora, onde que volta lá na pré-escola, onde que ele, quando você comete algum erro, né, a professora mandava você repetir aquilo diversas vezes, escrever no quadro, né, igual o Bart Simpson ali na abertura dos Simpsons, né? Então o que acontece? A professora fica pau da vida com o Marcos, eu não sei, na música não fala, né, porque parece que a professora estava irritada com ele com alguma coisa, né? Então, como fala, né, para querendo evitar uma cena não muito prazerosa, né, ela fala para o Max esperar depois que a turma já foi, né? Então, todo mundo fala: Max, fica aí que eu quero falar contigo, né? Então ele espera, né, cara? E aí ela manda ele escrever
50 vezes, writing 50 times, para ele não ser daquele jeito e tal. Então, quando ela dá as costas pro menino, né? Porque o povo fala the boy, né? Ele vai devagarzinho por trás dela, igual um monstro, e bang, bang, arregaça a cabeça da professora também. E foi lá para checar se ela estava, né? Made sure that she was dead, ou seja, ele checou para ver se a professora realmente estava morta. Essa, para você que não sabe inglês, que nunca prestou atenção na letra de Maxwell, você pode estar agora um tanto quanto apavorado, né? Porque é um filmezinho de terror, né? E aí depois tem o PC-31. PC-31 era né, o policial número 31, que tinha o número dele, né? E ele fala, parece que ele fala para os outros policiais: a gente conseguiu pegar esse mundo, né? We caught a dirty one. A gente conseguiu pegar esse ser vergonha, né? Então, o Maxwell vai preso, né, cara? E aí, no dia do julgamento dele lá, as pessoas mostram as fotos, painting testimonial pictures. Isso é um jeito quase psicodélico, tipo da época do Sgt. Pepper, de colocar as coisas. O povo fazia muito isso em Penny Lane, né? Então, painting testimonial pictures, né? E aí, Rose and Valerie, que são duas meninas, estavam lá na galeria ali do tribunal, gritando que o Maxwell tinha que sair livre, né? E isso remete um pouco àquelas meninas escrotas da família Manson, né, gritando que o Charlie Manson deveria sair livre, aquela coisa toda. Não sei se vocês têm conhecimento desse fator histórico. O pessoal sentava na frente do tribunal ali para gritar liberdade para o Charles Manson depois do que ele mandou a família Manson fazer, né? Então tem essa comparação aqui, mas mais uma vez são coisas que não aconteceram ao mesmo tempo, né? Mas aí, quando o juiz estava falando as palavras, né, de que o Maxwell provavelmente ia pegar ele prisão perpétua, ele tinha matado a professora, tinha matado a garota que ele saía, né? Então, quando ela estava falando isso, o Maxwell vai, meus queridos, e sei lá se ele pula ali na tribuna, ele vai lá no onde está o púlpito, sei lá onde que estava juiz, e foi lá e regaça com o martelinho novamente, né? E assim, e checou para ver se o juiz estava morto, né? Made sure that he was dead. E aí, isso é a letra da música, né? Eu acho um tanto interessante, porque o Paul fala que a ideia da letra de Maxwell, ele fala isso diversas vezes. Ele fala isso no livro de luxo do Abbey Road, que vem na caixa de super de luxo, e vem também no Many Years From Now, e também no mais recente, no seu livro McCartney e as Letras, né? Onde que ele fala que a história do Maxwell seria uma analogia para quando algo dá errado na vida, né? Assim, do nada, né? Só que é um tanto quanto difícil, porque quando você ouve a música, simplesmente é a história de um psicopata estudante de medicina. Me lembra muito aquele cara uma vez que foi num. Não sei se foi a premiere, não sei, daquele filme do Brad Pitt com Edward Norton, O Clube da Luta, que um estudante de medicina, se eu não me engano, eu não me lembro qual estado aqui do Brasil foi, esse estudante de medicina vai lá e, eu não sei se ele tinha uma metralhadora, alguma pistola automática, ele fuzila todo mundo que estava dentro do cinema, né? Ele era um estudante de medicina, o desgraçado está preso até hoje, né? Mas aí, meus queridos, em relação aos outros Beatles, essa música, eu estava um dia desse lendo um livro maravilhoso que é sobre, que eu ganhei do amigo meu, Sérgio Nadal, mandou um abraço para o Sérgio Nadal aqui, um livro maravilhoso que conta o último ano da vida do John Lennon. É um livro fantástico. Infelizmente, ele está só em inglês, então, se alguma editora quiser trazer esse livro para o Brasil aí, se precisar de mim, ó, Belas Letras, ou alguma outra editora quiser trazer esse livro, é um livro fantástico, um dos livros mais bonitos. É um livro sério, né? Ele vai naquela linha do tuning, né? Então, tem uma parte que eu acho muitíssimo interessante. Eu vou mostrar dois áudios para vocês aqui, um do George falando de Maxwell e outro do John Lennon falando de Maxwell. Mas antes, eu não tenho um áudio desse que eu vou falar para vocês, porque os músicos que gravaram o Double Fantasy, eles estavam assim, enlouquecidos de poder trabalhar com o John Lennon, né? Quando o John Lennon monta aquela equipe para poder gravar as músicas que seria o Double Fantasy e também o Milk and Honey, eu não sei se vocês sabem, muitas músicas do Milk and Honey foram gravadas antes das músicas do Double Fantasy, né? Músicas como Borrow Time, I Don't Wanna Face It, né? Então, teve uma vez que eles estavam sentados e aí aproveitando, né? Falei assim, pô, já que o John tá aqui, eles estavam esperando alguma coisa ser arrumada ali dentro do estúdio. Então eles sentaram em volta do John e aí o produtor Jack Douglas, ele falou assim, John, desculpa, eu
querer voltar no tempo, assim, porque o John parecia que ele estava de bom humor, né, para poder falar dos Beatles. Ele pergunta: "John, fala a verdade, por que que os Beatles terminaram?" O John era muito engraçado, ele falou assim: os Beatles terminaram por causa de Maxwell Silverhammer." Aí todo mundo caiu na gargalhada, mas não entenderam muito bem, né? Isso está no livro. E aí o John fala: "Não, o Paul fez a gente gravar 1 milhão de takes daquilo. E agora, meus queridos, que eu quero fazer essa discussão com vocês. Isso é verdade?" Bom, antes de eu colocar o áudio do George, que é um áudio de 1969, logo após as gravações de Abbey Road. E do John é uma entrevista em 1980 para a revista Playboy, o qual ele disseca ali, junto com o entrevistador, todas as músicas dos Beatles. Ele fala: "Essa música é minha, essa música é do Paul, essa música é minha, essa música é do Paul, essa aqui a gente escreveu junto", enfim. Na versão de luxo do Abbey Road, eu estava lendo agora e vendo a parte de Maxwell. E o Paul, né, lógico, ele conta a mesma história que estava no McCartney Lyrics e também no Many Years From Now. Não tem como mudar a história, graças a Deus, nesse ponto que o Paul não muda. Mas durante as gravações, o que é interessante é que agora que a gente tem o Get Back, a gente vê ali a primeira vez que o Paul estava mostrando as músicas pro John e pro George e pro Ringo. Você já deve ter assistido essa parte no Get Back, né? E com o Mal Evans ali com o martelinho batendo numa bigorna, né? Bang, bang, né? Isso ficou muito famoso e tal. Eu estava dando uma olhada nos meus bootlegs, realmente há diversas gravações, diversos. Eu não vou chamar de take, porque em Twickenham a gente não chamava de take, né? Essa música ela não foi tocada, pelo que eu me lembro, nos estúdios da Apple. O Paul passou um bom tempo melhorando ou ensinando para os outros Beatles como fazer a música. Aquilo ali deve ter enchido o saco da galera e talvez aquilo, como muita coisa de Twickenham, ficou na cabeça dos ex-Beatles e por isso essa narrativa gigantesca de 5 décadas praticamente, de que aquele ano de 69 foi uma desgraça, né? Ninguém aguentava mais uma outra e tudo mais. A gente sabe que não foi bem assim, né? Não foi todo dia, nem todo momento que teve problema, mas a gente, infelizmente, e os Beatles são pessoas, né? A gente tende a guardar, às vezes, coisas ruins, né? Mas o Paul, no livro, fala que, na verdade, as gravações que foram feitas se eu não me engano, em julho de 69, foi entre o dia 9 e julho, e depois alguns overdubs em agosto de 69, porque foi uma música que foi lançada no Abbey Road, né? As gravações foram tanto quanto rápidas. Mas o Paul conta que o George o abordou e falou com ele: Paul é foda, né, meus queridos? Mas, pô, a gente já tá 3 dias nessa música, né? E chega, é só uma canção, né? Mas o Paul queria ela muito bem feita. Ele falou assim: não, a música é minha, eu quero ela. Eu te ajudei com Something, eu ajudei o Ringo com o Octopus Garden, eu ajudei todo mundo, agora vocês vão fazer. E o George sempre comentava que o Paul, não apenas o George, o Ringo também, que o Paul, quando ele botava uma ideia fixa na cabeça, tinha que fazer, né? Então não há tantos takes assim de Maxwell Silverhammer, gravado propriamente para o álbum Abbey Road. O que nós temos dias e dias, horas e horas de gravação de Maxwell Silverhammer lá em Twickenham. Então talvez tenha ficado na cabeça. O John Lennon disse numa entrevista que ele não participa de Maxwell Silverhammer porque foi um momento onde que ele havia ido à Escócia com a Yoko e com a Kyoko e o Julian, e na volta ele bate com o carro, né? E ele arrebenta lá o maxilar. Tanto é que ele ficou com uma cicatriz pelo resto da vida. Então, e por isso que o John acabou deixando a barba dele crescer daquele tamanho todo que a gente vê ali na capa do Abbey Road, né? Porque ele não tinha coragem de raspar. Ele foi raspar a barba lá quando foram gravar o clipe de Something, que você vê que o John tava com o cabelo muito longo, mas sem a barba. Depois ele deixaria a barba crescer de novo. Mas enfim, eu gosto desses detalhes, eu acredito que vocês também gostem, né? Então acontece que o John ele não toca, como em outras canções, o John não toca Maxwell Silverhammer, ele não está nas gravações. É uma gravação feita pelo George, pelo Paul e pelo Ringo, né? E tem essa reclamação do John, essa lembrança do John, mas como a memória do John também não é lá muito boa, né? Eu fico com a do George. Eu vou colocar primeiro para vocês aqui um áudio do George Harrison falando sobre o Maxwell Silverhammer, ali, se eu não me engano, em setembro de 1969. Vamos ver agora o que o George Harrison tem a dizer. So Silverhammer is just something of Paul's, which we've been trying to record it. We spend a hell of a lot of time on it, and it's one of those that
instant sort of whistle along tunes, which I don't know, some people will hate and some people will really love it. Sort of honey pie, you know, fun sort of song. But it's pretty sick as well, though, because the guy keeps killing everybody. But that was good because, you know, I had that synthesizer, and that's one of the tunes we use synthesizer on, which is pretty effective on this. Pois é, o George lembra que é uma música que ele fala que muitas pessoas vão assobiar a melodia dela, né? Mas é uma música que demorou muito tempo para ser gravada. Ele fala hell, a lot of time, né? Um tempo pra cacete, né? Seria uma tradução. E é uma música onde que ele usou, uma das músicas onde que ele usou o sintetizador Moog, que era dele, que tem diversas músicas do Abbey Road, né? E ele fala também que é a típica música que você ama ou odeia, né? Porque é uma história um tanto quanto doentia, né? O cara sai matando todo mundo, né? Então essa aí foi o George Harrison dando uma entrevista ao Witch York em 1969. Agora, a entrevista que o John deu à revista Playboy ali no finalzinho de 1980, o que o John fala sobre Maxwell Silverhammer. Nice lick on the piano moment. Maxwell Silverhammer. Oh, that pause, I hated. All I remember is the track he made us do it 100 million times. He did everything to make it into a single, and it never was, and it never could have been. But he put guitar licks on it, and he had Mal hitting iron pieces, and we spent more money on that song than any on the whole album, I think. É muito interessante o que o John Lennon fala que o Paul fez os Beatles gravarem 100 milhões de vezes a música. O John é muito engraçado. E ele fala que o Paul tentou diversas vezes, ele queria fazer essa música um single, né? Mas o John falou assim, não poderia e nunca poderá, né? Porque não é uma música assim tão boa, né? Então o John, ele em outras entrevistas, as quais eu não tenho áudio, o John fala, né, que Maxwell Silverhammer tem essa lembrança. Agora, para terminar o nosso, que é alguma coisa bastante interessante que eu vou falar com vocês, é que há um áudio, depois eu trago ele para vocês, há um áudio onde que o Mark Lewisohn teve muito problema em relação a isso aí. Porque o Mark Lewisohn, ele andou dando ele faz essas palestras, sabe? E nessas palestras ele levou um tape que supostamente só ele tem, esse tape. É um tape que fez. A gente falou muito sobre isso há alguns anos, até aqui na Beatles School, onde que esse tape tá. O Ringo, se eu não me engano, ele estava doente, né? Ele teve uma operação, ele teve um problema intestinal, para variar. Por falar nisso, assista o meu episódio anterior o Ringo sai para dar uma cagada no meio de Hey Jude e ele volta. Assiste lá depois. E aí o John ele leva um gravador. Ele grava para que o Ringo soubesse o que eles estavam discutindo. Então estava o John, Paul e o George, e há essa discussão, né? De que o George deveria ter mais músicas no próximo álbum, porque poderia ter tido, vamos dizer assim, mais um álbum no final de 1969 ou início de 1970. Eles falam muito das vendas de Natal, né? Então poderia ter tido, mas aí eles terminam. O John acaba com a banda, se não me engano, uma semana depois ou alguns dias depois, né? Mas aí nessa conversa entre eles, nesse encontro no prédio da Apple, o John comenta, né? Paul, você poderia. Algumas músicas como Obladi Obladá, né? Honey Pie, que são as músicas que o John chamava de músicas para as vovozinhas que o Paul fazia, né? Você poderia dar essas músicas para outros artistas da Apple e não fazer com que a gente gravasse. Aí o John fala, por exemplo, Maxwell Silverhammer, né? E o Paul fala que não concorda com ele e tal. Então é isso aí. A gente vê que é uma música que eu acredito assim, para mim, questão de gosto pessoal, eu acho ela divertidíssima, né? A gente vem ali com Come Together, né? Com aquela mensagem do John, aí depois vem aquela belezura de Something. E a primeira música que nós temos do Paul é Maxwell Silverhammer, né? As pessoas guardaram na cabeça Oh Darling. Eu estou falando do lado 1 do Abbey Road, né, meus queridos? E o Paul vem com essa música quase que infantil, mas não tanto, né? Mas eu, particularmente, eu acho muito interessante, porque a outra música que conta a história de um estudante de medicina psicopata que matava as pessoas, não tem. Só tem na história dos Beatles, meus queridos. Eu acho isso extremamente engraçado. Se o Paul gosta da música ou não, eu nunca mais ouvi tocar
mas parece pelas entrevistas que o Paul ele tem guardado na memória uma música que ele gosta muito e tal, mas ele sempre comenta: essa música causou muito problema porque os outros reclamaram muito, porque eu demorei muito para finalizá-la. Mas, como sempre, o Paul queria a música como se ela ficasse como estava na cabeça dele, né? E, meus queridos, e com gênio a gente não discute. Grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Por favor, continue assistindo, assistam os outros 2 episódios, né? Eu vou fazer o máximo possível. E outra coisa, eu não vou parar de fazer vídeos mesmo, onde eu apareço, eu, Marilu, mas quando for necessário mostrar alguma coisa para vocês, eu vou fazer também. Essa semana eu ainda farei o vídeo da terceira parte daquela série do Eyes of the Storm, né? Que eu queria muito que vocês assistissem, porque foi um trabalho muito bacana que eu tenho feito, né? Para acompanhar o lançamento do livro, que vai ser agora dia 13 de junho. Como são 6 cidades, eu fiz um episódio sobre Liverpool, né? Que aparece no livro, né, o de Londres, né? E agora eu vou fazer o de Paris e ainda vou fazer de Nova York, Washington e Miami, contando, né, o que estava acontecendo naquele período ali, para quem for comprar o livro já ter um pré-conhecimento, né? E na hora de comprar o livro vai ver as fotos das coisas que eu estou contando. Um grande abraço para vocês se cuidem aí. Obrigado por ouvirem a Beatles School Audio Show.